Olá, amigos. Bom dia mais uma vez. Agradecidos a Deus mais uma vez por essa oportunidade de podermos estar aqui mais uma vez, se maravilhando daquilo que tem trazido os bons resultados das nossas vidas. Hoje, na verdade, é 3 de junho de 2018 e nós agradecemos a Deus porque é Ele que é o tudo para nós. Nós vemos que são coisas que Ele deixou tudo aos nossos alcances. Por exemplo, a Escritura que Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso já é o suficiente para nós, ao entendermos em princípios cristãos que essas 3 palavras, na verdade, é o suficiente. Ele é o caminho para o céu, Ele é a verdade e Ele é a vida de cada pessoa que toma o caminho do céu. E para isso, além dessas verdades, está aí. Mas mesmo assim, ele dizendo isso, ainda houve um dos seus discípulos que lhe perguntou acerca do caminho, que foi Tomé. E ele já tinha dito que ele era o caminho, mas mesmo assim Tomé não estava dizendo. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi Felipe também que perguntou para ele acerca que ele dizia do Pai a respeito isso e daquilo outro. Então ele já tinha crido nele, como na verdade ele já tinha recebido tudo, eles tinham fé que Deus o havia enviado, e eles perguntaram, né? Ele perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai, porque isso nos basta. E ele lhe respondeu: há tanto tempo estou convosco, Filipe, e tu ainda não tens me conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Essas obras que eu faço, Filipe, não sou eu mesmo que faço, não, o Pai que habita em mim que faz as suas obras. Por isso, crede pelo menos das mesmas obras. Nos Salmos está escrito que só Deus pode fazer o mar parar, pode controlar o mar. Só o Senhor dos Exércitos pode parar o mar. E ali, quando ele estava naquele barquinho, e o inimigo ele levantou uma tempestade no alto mar, e o Senhor estava naquele barquinho. E eles ficaram atemorizados do pior acontecer. Mas a palavra estava ali. O importante, a palavra está no barco, né? Então, ele estava remando, e o inimigo levantou aquela tempestade, e o Senhor estava naquele barco, naturalmente, cochilando, descansando, porque
O trabalho dele foi, na verdade, um trabalho árduo. Foi sempre, na verdade, cumprir, fazer a vontade do Pai. Então, essa tempestade se levantou e eles despertou o Senhor do sono. Falou: mestre, estamos prestes a ser sucumbidos. E ele levantou e disse para eles, porque ele já tinha recebido o suficiente para eles mesmos fazer aquela tempestade recuar. Ele falou: homens de pouca fé, por que temas? Aí ele levantou e falou: mar, aquieta-te. Então, na verdade é o seguinte, então ele provou que na verdade ele é Deus. Agora, que privilégio que nós temos. Eu sempre olho para isso. Uma terra dessa que não sequer, na verdade, é digna de ter um profeta, de ter os patriarcas que nos trouxe essa palavra antes dele. Então ele, como o Abraão, os outros, Abraão, Isaac, Jacó, José, esses profetas, essa terra nem sequer foram dignos dessas pessoas. E vem para o Novo Testamento de um Paulo, de um Pedro, de um João, de um Tiago. E nesse tempo que nós estamos vivendo, de uma pessoa conforme o nosso profeta William Marlon Branham. Essa terra, na verdade, não são dignas dessas pessoas, desses profetas, porque eles trouxeram a solução para o mundo se consertar, se endireitar com Deus. Mas, porém, a palavra, na verdade, quando ela vem corrigindo todo o erro, ela vem se desfazendo todo o pecado, ela vem contrariando tudo aquilo que nós pensamos, o padrão de vida, o castelo que nós temos criado aqui fora da ordenança da palavra. Então, chega-se, e essa palavra, na verdade, ela chega contrariando tudo, toda a obra, conforme foi a própria obra de Caim. A palavra que tem que trazer a direção para nós edificarmos, conforme mostra os Salmos, acredito, 127, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão são os que edificam. Salmo 127. Então as ordenanças têm que vir pela palavra. Então, no entanto, quando nós já temos tudo construído, nós chegamos e não queremos perder, não queremos voltar atrás e consertarmos. Foi o caso de Caim. Caim, ele não teve a humildade de voltar e se consertar, mas subiu, na verdade, foi uma ira sobre ele, e ele foi lá em quem estava fazendo o que era correto, o que a palavra ordenava, e ali o feriu. Então, mas não foi só Caim. Essa cultura, Caim apenas deu a instrução a esses edificadores que constroem sobre méritos, pensamentos, sobre as instruções dos homens desviados da verdade. Isso não é coisa nova, isso vem desde o princípio. Então, nós agradecemos a Deus por esse alto privilégio desse dia 3 de junho de 2018, estarmos aqui por graça e bondade e misericórdia do Senhor, que
nos tem dado a grande oportunidade de podermos andarmos de cabeça erguida diante do céu. Isso porque a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo nos tem trazido esse pão nosso de cada dia que alimenta as nossas almas. Mas ainda falando, como eu estava dizendo atrás, esses profetas, esses homens que Deus tem enviado, que a terra não foram dignas deles, mas em um grau bastante, mas tão elevado, que é o Deus da criação. O Deus caminhar na terra pecaminosa como foi o Senhor Jesus Cristo. Ele passou pela vida todinha de um homem. Ou não foi a vida de um homem, a vida arregalada nessa terra aqui não, mas na verdade é o que a palavra mostra, que ele foi o mais indigno entre os homens. O profeta Isaías, no capítulo 53, ele narra bem essa história, esse retrato falado da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio conceder nós esse grande privilégio. E por isso nós estamos aqui, na verdade, como testemunha do Deus vivente, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, versículo 8. Então nós alegramos nossos corações, porque nós temos esse privilégio de, na verdade, de testemunhar, de ser, na verdade, privilegiado por sermos os representantes do Cristo vivente, que ressuscitou de entre os mortos e se faz presente com aqueles que o buscam de todo o coração. Então, isso é uma alegria muito grande em nossos corações, por estarmos usufruindo dessas maravilhas celestiais. E aqui nesse domingo, mais uma vez, nós estamos aqui e sabendo que há um convite feito, né, pelo Senhor, porque Ele faz o que Ele quer fazer, Ele realiza o que Ele quer realizar. Então, em meio, mas ainda em tempo, que dando apenas uma lembrança, que nós, nesse mês mesmo, nós estamos nessa terra aqui, vendo que essa terra tem passado por tantas crises ultimamente, nesses últimos anos, né? Crise financeira, crise política, e agora uma crise por, na verdade, combustível. Agora, nós sabemos que, na verdade, todas essas coisas, na verdade, existem. O que precisa mesmo é ser bem operado, bem administrado. O que a terra está precisando mesmo é de bons administradores. Então, está faltando homens como os dos anteriores, pessoas que não estavam buscando interesses próprios, mas interesses, na verdade, com integridade de solucionar, amenizar a situação. E Deus lhes abençoava os seus trabalhos, porque eles, na verdade, eles não eram egoístas. A pessoa egoísta, contudo, ele entra no mundo da corrupção. Isso não é só na política, isso tem vindo a ter no campo religioso. O inimigo, ele tem vindo tão sagaz que ele tem chegado, tem tomado a maioria do microfone dos púlpitos, tem tomado corações de pregadores e tem feito que essa confusão tremenda que a gente vê
por esse mundo afora. Mas em meio de tanta confusão, de tanta turbulência, de tanta agitação, Deus vem e ainda nos estende a sua mão, dando a oportunidade para aqueles que buscam em Deus aquilo que os homens não podem lhes dar. Nós temos acostumado demais buscar entre os homens aquilo que Deus poderia nos dar com mais facilidade. E como dar aquilo que na verdade não tem, né? Nós estamos acostumados a esperar muito pelos homens. O governo vai fazer isso, o prefeito vai fazer isso, isso e aquilo outro. Buscar o médico, o pastor vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, uma vez que nós buscássemos em Deus, nos inclinando, porque a palavra fala, quem busca, encontra. Quem pede, recebe. Quem bate, abrir-se-vos-á. Mas muitas vezes essas portas, que nós vemos o Senhor Jesus instruindo-nos como fazer. Aquele que bate, abrir-se-vos-á. Aquilo que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. Então nós não devemos buscar entre os homens, entre o governo, entre nem mesmo a religião, mas buscar em Deus. E isso é examinando nossos corações com o pensamento, com o entendimento que Deus nos dá, como na verdade usufruir. Agora, quando nós fazemos isso, nós vemos que Deus, Ele nos direciona. Nos direciona as coisas corretas. Ele abre aquela porta de emprego, ele traz até o impossível. Muitas das vezes o impossível, nós sabemos que isso está na vida de cada uma dessas pessoas. Você, na verdade, você contrai com uma doença incurável, que você precisa do sobrenatural. Você precisa, na verdade, do sobrenatural, do impossível acontecer na sua vida. E aí você vai buscar o impossível entre os homens, entre o médico que lavra a sua sentença de morte. Manda você para sua casa morrer, e você, como obediente, como aprendeu a ser, volta para sua casa, cruza os braços e vai lá morrer. São pessoas da fama, são pessoas do dinheiro, são pessoas do sucesso, mas morrem inválidos. Então, precisa-se, na verdade, de uma interferência divina. Mas Deus só interfere nas nossas vidas, nos nossos planos, se nós aceitarmos que assim seja desfeito. E essa intervenção divina seja realizada. Isso é você, na verdade, aceitando. Aceitando o convite que nós vamos ler aqui em São Mateus capítulo 22. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a certo rei que celebrou as bodas do seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E esses não quiseram ouvir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado. Os meus bois
e cevados já mortos, e tudo pronto, e tudo já está pronto. Vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolarizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, a saída dos caminhos, e convidai para as bodas todos os que encontrardes. E os seus servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestido de núpcia. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? E ele respondeu, e ele emudeceu. Ele não respondeu nada, ele emudeceu, ficou mudo. E disse então o rei ao servo: amarrai-o de pés e mãos, levai-o, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, é o convite que, na verdade, Deus tem sempre feito. Nós agradecidos a Deus porque nós achamos que na nossa pequeno comentário de introdução, nós achávamos, eu pensei, que na verdade não enquadraria com essas escrituras. Então, na verdade, a gente pregou, antes de vermos o que estava aqui em Mateus 22, a festa das bodas do Cordeiro. Então, a terra que na verdade não foram dignas de receber nem esses patriarcas e profetas, como Abraão, como Moisés, como Jeremias, João Batista, o precursor da primeira vinda de Cristo, o que introduziu o Messias, o que trouxe a aliança das duas leis, da lei e da graça, por aquilo que a lei não podia trazer para nós. A lei não tinha misericórdia, a lei na verdade era punição mesmo, pecava, a transgressão era a morte física mesmo. O profeta que trazia uma mensagem, que proferisse uma escritura, fizesse uma promessa e ela não se cumprisse, ele na verdade ele era apedrejado de morte. Agora, fisicamente e com certeza espiritualmente, como eles mesmos dizem hoje, né? Morreu até a alma. Isso na verdade era no Antigo Testamento. Mas hoje na verdade você não morre fisicamente, mas você está morto espiritualmente. A própria Escritura nos mostra
que a mulher mesmo viva, que se entrega aos caminhos do Senhor, mas que ela vive em desacordo com a palavra, tem nome que vive, mas está morta. Isso é a igreja denominacional. E a mulher mesmo, né? Porque a mulher representa a igreja. Então, se nós queremos saber como que as coisas estão verdadeiramente espiritual, nós olhamos para as condições das igrejas, fazemos essa comparação com Efésios capítulo 5, a respeito de Paulo falando aos Efésios. Digo, porém, a respeito disso, de Cristo e da igreja. Então, a igreja, ela traz o caráter do seu pastor. Então, é bem fácil de nós entendermos. Você vê uma mulher aí na rua e você compara isso com a igreja que se diz a igreja de Cristo. Então fica fácil, na verdade, de você entender. Agora você olha uma mulher que veste como Sara e Ana, como a própria palavra fala, que vós mulheres, sois filhos de Sara e Ana, da Bíblia. E aí você vê em meio de uma igreja como esta, e vê se na verdade ela traz esse caráter dessas verdadeiras servas fiéis do Antigo Testamento. Então, a Bíblia é uma resposta para tudo. Agora, nós precisamos de fé, na verdade, para operar isto. Não é pelo entendimento humano, não é pela razão, pela lógica, né? Mas quando você, na verdade, você toma pela fé, você entenderá o quadro de Jonas no ventre da baleia. Pela lógica, pelo entendimento humano, pela ciência, você não compreenderá como que um homem pôde manter vivo, sendo engolido por aquele enorme peixe. Manter vivo 3 dias e chegar cá, na beira da praia, como dantes era. Então, não há ciência, não há quem possa explicar um quadro desse. Mas quando você, na verdade, você toma pela fé, Deus lhes abre o entendimento. Não é simplesmente como uma imagem que você acha dentro de um rio, que é um cristão se converteu ao Deus vivo e pegou aquela imagem e lançou dentro do rio. E ali pescadores veio e lançaram as suas redes de pesca, aquilo enganchou naquela rede. E aquele enganchou naquela rede trouxe ele, na verdade, eles passaram a adorar. Mas não se esqueçam que isso nada mais foi isso. São pessoas que, na verdade, se converteu ao Deus vivo e, logicamente, eles desfez daquilo que foi feito pela mão dos homens. Mas, pela fé, pela lógica, você, na verdade, não compreende. Você precisa de fé, na verdade, para operar, para destruir esse castelo que já temos construído até aqui. Aceitar o convite das bodas do Cordeiro, que nós precisamos dessa vestimenta nupcial, que Deus vem e veste aos seus filhos. Foi encontrado um lá, que estava sem essa vestimenta, ele foi amarrado de pé e cabeça e lançado nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, pela fé, nós entendemos que aquele peixe, na verdade, foi um peixe preparado por Deus. E não era comum um enorme peixe daquele vir
até a praia ali naquele dia, mas aquele peixe teria que vir, que aquele foi um peixe criado com aquela estrutura para cumprir a palavra de Deus, para trazer o profeta com a mensagem à cidade de Nínive. Então, Deus sempre mostra as coisas lógicas que tem sentido. Agora, as outras coisas, por isso que nós não cremos. Nós, com todo respeito, respeitamos os nossos amigos, nós temos bons amigos, respeitamos a todos, mas nós vemos que não há sentido para nós podermos vermos que encontrar simplesmente uma imagem dentro de um rio. Isso pode acontecer conosco, chegar lá dentro de um rio e encontrar uma imagem e ali você pegar aquilo e falar que Deus colocou ali para você. Nós lembramos muito bem que quando você lança uma rede no mar, como o Senhor Jesus falou, veio outra parábola que o Senhor Jesus lhes disse. Então ele lançou a rede, e no meio dessa rede veio peixe, veio cobra, veio peixes pequenos e alguns peixes bons, grandes. Então aquilo foi lançado tudo fora, ficou só aqueles peixes. Bom, e quando você está num rio que simplesmente você acha uma coisa, você sabe que não foi Deus, que Deus faz coisas grandes, né? Como aquele peixe, o peixe vivo, se aquele peixe pelo menos fosse morto, chegasse morto com Joana na beira da praia, aí teria alguma distorção bíblica, mas ele chegou vivo, com o profeta vivo, entregou ali, ele chegou como um navio ali, né? Mas as outras coisas nós encontramos uma imagem enganchada numa rede, isso não tem lugar para nós colocarmos a nossa fé. Então, são coisas maravilhosas que Deus mostra para nós e nós alegramos com essas maravilhas celestiais. E então, é o que Deus faz por cada um de nós e nesse dia maravilhoso de domingo, isso na verdade alegra nossos corações em ter isso a nosso favor, né? Mas aqui ainda em tempo, que nós vamos ler aqui nos selos, o parágrafo 181, eu vejo aqui, deixa eu ver, esse é o quarto selo, que Deus deixa uma parte para nós pegarmos e fazer. E nós, na verdade, nós não podemos ser negligentes aquilo que vamos fazer. No princípio, como já dissemos aqui, né? Que Deus, Ele na verdade, Ele pega e nos dá essas condições de sermos seus representantes. E nós, com alto privilégio de sermos seus representantes, como mesmo ontem, hoje e eternamente, que Jesus Cristo hoje, ele na verdade, ele não se encontra na manjedoura. Jesus Cristo, ele na verdade, ele não ficou na sepultura. Ele passou por todas essas etapas e hoje ele vive. E hoje ele vive nos corações remidos, purificado pelo sangue do Cordeiro. E a nossa alegria é sermos seus representantes, como mesmo ontem, hoje, eternamente. Então ele nos deixa uma parte para nós pegarmos e cumprirmos. Se é uma coisa, um assunto que devemos fazer, na verdade é como se diz o provérbio popular: faça sua parte que eu te ajudarei. Então a parte que Deus deixa para nós fazermos exatamente é essa, é sermos seus representantes, é ser a luz. A igreja, na verdade, ela continuou como ela, lá em Pentecostes, ela começou
e ela terminará no arrebatamento. Então, todos os tempos aqui, então a parte que nós fazemos. Então aqui o parágrafo 181 do quarto selo, o nosso profeta nos mostra. Deus podia ter chamado aquelas moscas lá no Egito, o ministério que Moisés exerceu lá no Egito, o braço forte do Senhor quando estava libertando, quando ele libertou o seu povo do cativeiro do Egito. Deus podia ter chamado aquelas moscas lá no Egito, ele mesmo. Vamos ler como está escrito aqui, né? No parágrafo 181. Deus podia ter chamado aquelas moscas lá no Egito, mas ele disse: Moisés, esse trabalho é seu, eu apenas vou lhes dizer o que fazer, e você faça-o. E ele fez aquilo. Completamente. Vê? Ele poderia ter escolhido o sol para chamá-las. Ele poderia ter feito a lua chamá-las, ou o vento chamá-las, mas ele disse: Moisés, isso. Ele escolheu seu homem, correto. Agora encontramos aqui que este Satanás, depois de ele ser expulso do céu, encarna na besta. E agora ele é a besta, o anticristo, o falso profeta. E agora a besta. Ele foi dado o nome de morte, e o inferno o segue. Satanás plenamente em seu trono. Oh, que coisa! Na terra ele é Satanás, representante na terra, pois ele agora é o cabeça dos reinos do mundo, os mesmos reinos que ele ofereceu ao Senhor Jesus em Mateus 4. Satanás agora chega a ser um rei pleno. Agora isto acontece mais tarde. Ele é falso profeta. Agora ele se tornará a besta após algum tempo. Quando ele romper o seu pacto ali com os judeus, você sabe como nós. Correto. Observe agora. Lhe será dado um coração de besta. Naquele tempo, e Satanás se encarnará, porque quando a igreja subir, Satanás será expulso. Vê, estará terminado. Então toda a sua acusação estará terminada. Vê? Agora, contanto, veja, enquanto o intercessor permanecer no trono, Satanás pode se colocar ali e acusar, porque ele é o promotor do outro lado. Ele é o oponente de Cristo. E Cristo ele está ali de pé. E o oponente está ali de pé, dizendo: mas espere, Adão caiu. Adão fez isto. Eu conquistei. E fiz com que a sua esposa cresce em uma mentira. E tu disseste que ela seria amaldiçoada por isto. Eu fiz isto. Mas aqui está o mediador de pé. Amém. O parente redentor. Amém. Ali de pé, com sangue que pode tornar o coração do pecador mais vil e transformá-lo. O mediador está no trono. Sim, Senhor. Graças a Deus, né? Aquele alvejante, o 186, o parágrafo 186. Aquele alvejante que foi inventado ou fabricado para tirar a mancha, desfaz a coloração da tinta ou de qualquer outra mancha. Eles dizem aquilo. As
aquilo a desintegrará, até o ponto em que você nunca encontrará aquilo novamente. Volta aos gases e vai diretamente de volta à luz cósmica e moléculas do passado e tudo mais, até voltar ao original de onde veio. Isto é uma criação. A criação tem que vir. A criação tem que vir de um Criador. Porém, todas as químicas que foram manufaturadas e reunidas são rompidas. E isto é tudo que há naquilo. Não há mais nada disto. Até mesmo a própria substância da água, que é misturada com o alvejante, se torna cinza. Então nós agradecemos a Deus mais uma vez nesse dia, de estarmos mais uma vez de ter trazido esta mensagem gloriosa. Cremos que mais importantes nos ajuda, tanto ajuda nós, e nós desejamos que as pessoas sejam ajudadas também, porque é o que nós estamos necessitando, de sermos ajudados com a ajuda do sobrenatural de Deus, que tem enviado essas condições, como nós lemos aqui o parágrafo 185 e 186. Então você leia mais uma vez meditando, porque o anticristo, na verdade, ele tem chegado ao seu auge, mas também é o tempo que a igreja será levada, e ele descerá e acabará de cumprir o ministério do anticristo. O anticristo, Satanás, ele cumprirá o resto do seu ministério. Ele, na verdade, está chegando ao seu auge, né? Então, mas Deus, quando Satanás chega e engrandece e é entronizado, como ele está agora, conforme o profeta nos tem mostrado, a igreja será levada à glória. E Satanás estará aqui acabando de destruir a terra com seu falso ensinamento, através desses recursos que ele teve, controlando os reinos e as nações, e os homens sofrendo, comendo, na verdade, alimentando o pão que o diabo tem amassado. Mas nós alimentamos do pão que vem do céu, a cada dia, a cada momento, sempre o mensageiro. Quando Elias estava ali, naquela seca espiritual e natural, ali naquele lugar, lá que ele foi ali para Querite, e o pão vinha do céu. O pão vinha do céu e alimentava trazia todo dia sanduíche para Elias. Trazia para Elias o pão a cada dia. Então sempre, na verdade, em estágio. Agora teve um dia que Elias se levantou e, na verdade, aquele dia não veio mais os corvos. O corvo não trouxe mais o pão para Elias. Então Deus mandou ele ir a outro lugar, que foi a casa da viúva. Porque Deus nos alimenta, nos capacita, mas na verdade para nós irmos e ajudarmos outros. Então ali tinha uma viúva que estava precisando também de alimento. Então o corvo não foi levar alimento para a viúva. Quem tinha que levar era o profeta. Então Elias, alimentado, ele foi lá à casa da viúva. E ali nós sabemos o que Deus já fez. Capacitou Elias para ele poder ir ali. Então esse grande ministério que Deus tem enviado nos nossos dias, através do profeta Elias, ele trouxe o alimento. Nós temos a mensagem, como o profeta nos diz, que como anjo veio a mim. Então o sétimo anjo, veio trazer
e entregou essa mensagem ao nosso profeta William Marion Branham. E nós alegra em nossos corações que isso é coisa viva, isso não é coisa morta, isso é maná celestial, a cada dia, a cada momento. Então somos ricamente abençoados, estamos crendo que estamos, na verdade, preparados para um desses dias sofrermos essa grande transformação, como foi o corpo do velho Abraão e da velha Sara, em um jovens novo, na verdade, que trouxe o filho Isaac. Então essa igreja, ela, na verdade, ela será transformada no grande batismo que será infundido sobre ela, que ela deixará essa terra na graça de Rafa. Então que Deus abençoe o nosso dia mais uma vez, muito a de nós recebermos em nossos corações, porque há alimento com abundância, e Deus tem seus servos fiéis nessa terra ainda, a sua igreja está na terra, e na verdade ela tem grandes homens que Deus tem levantado através desse ministério de Malaquias 4, e na verdade sabe sermos, ter a certeza de saber quem que nós somos, os verdadeiros representantes do Cristo vivo, ressurreto, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, graças a Deus, por na verdade, através desse ministério de Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, Mateus 17, 11, Apocalipse 10, 7. Condições para, na verdade, quem tem recebido o profeta na qualidade de profeta. Mateus 10, 41. Então, que Deus abençoe o nosso dia e continua conosco no decorrer dessa semana, não olhando para a inquietação, a agitação que está por essa nação e do mundo inteiro, mas sabermos buscarmos em Deus, alimentarmos as nossas esperanças com a fé na palavra viva do Deus vivo. Então, até breve, que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.